O valor. Você já parou para se questionar o que é o valor, da onde que ele vem, quais que são as suas características? É sobre isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Antes de começar uma longa série tentando explicar como é que funciona a economia na prática. O valor das coisas, ele vem do dinheiro, ele vem do trabalho, ou ele é uma grandeza subjetiva, conforme os agentes que estão envolvidos na troca de mercadorias? Fica aqui comigo que eu vou tentar te explicar bem certinho essa história. Dizem por aí que é a oferta e a demanda que determinam o valor das mercadorias. Só que o valor, nos termos que nós vamos tratar aqui, vai ser num nível mais profundo de compreensão e também de abstração. A oferta e a demanda, elas não são efetivamente o valor da mercadoria. São apenas um mecanismo de preço que ele vai tendencialmente girar em torno dessa grandeza mais substancial, que é o valor, quando existir um nível aceitável de competitividade no mercado. Mas ela não é eficaz, por exemplo, quando estamos diante de uma situação de monopólio. Ou seja, oferta e demanda são um instrumento de mercado que é usado para medir de maneira aproximada o valor das mercadorias. Quanto mais eficiente, quanto maior o nível de concorrência entre os agentes, possivelmente maior é a chance de os preços representarem dados próximos daquilo que entendemos por valor. Como essas são coisas então diferentes, não há como explicar que a causa de uma é a outra, senão teríamos então uma tautologia e nada disso seria explicado. A resposta que eu procuro dar é por que determinada mercadoria vai encontrar o seu ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, por exemplo, próximo ao valor de R$5 e nunca por R$200 ou mais. Talvez, exceto numa situação de monopólio, isso poderia acontecer. Enquanto ao mesmo tempo nós vamos ter outras mercadorias que os preços delas vão orbitar na faixa de milhares de reais. Existe uma razão objetiva para que isso ocorra. Por que o ponto de equilíbrio ele vai necessariamente convergir para uma faixa específica de preço? Porque não é um processo totalmente aleatório. Se não fosse assim, nós poderíamos encontrar qualquer tipo de mercadoria por qualquer valor e não haveria uma constância. E os preços então não convergiriam sempre para uma mesma grandeza em comum entre eles. Então vamos pensar sobre isso agora. As coisas, elas podem ser igualadas por diversas propriedades se for parar para pensar. Nas propriedades gerais da matéria, as coisas elas podem ser igualadas pelo seu peso, pela sua massa, por seu volume, por sua elasticidade, entre outras coisas. Mas quando nós tratamos de economia, por exemplo, nós trabalhamos em torno de uma outra propriedade, a qual normalmente igualamos uma mercadoria a outra. Essa propriedade, ela não é nem a própria mercadoria da qual se parte, nem daquela que se chega. Ou seja, se eu vou trocar uma banana por uma laranja, de nada adianta eu dizer que uma banana vale uma banana ou que uma laranja vale igual a uma laranja. Então, nesse caso, eu preciso igualar ambas as coisas a uma terceira propriedade. Esta outra propriedade, ela tem proporções que não é acidental. Muito pelo contrário, ela é regular. E a sua regularidade é determinada por causas que residem no processo de produção e no trabalho humano. Costumamos, então, muitas vezes achar que a origem dessa terceira coisa é o dinheiro em si. Como vamos ver também no próximo vídeo, o dinheiro, ele não possui valor. Ele é uma estrutura vazia de valor que apenas vai refletir o valor de mercadorias e serviços já existentes. Contudo, a mercadoria carrega dentro de si
três tipos de valor em diferentes níveis de abstração. Temos o valor de uso, que este se refere à utilidade ou capacidade de um bem ou serviço satisfazer uma necessidade humana. Por exemplo, um pão tem valor de uso porque as pessoas o consomem para saciar a fome, ou seja, é a propriedade material e qualitativa de uma mercadoria. Temos o valor de troca. O valor de troca ele está relacionado ao valor de mercado de um bem ou serviço, ou seja, quanto ele pode ser trocado por outros bens ou dinheiro. O valor de troca é influenciado pela oferta e demanda no mercado, e ele pode flutuar de acordo com essas condições. Ou seja, é uma propriedade social e quantitativa da mercadoria que nos aparece por meio do cálculo econômico, realizado, neste caso, numa economia de mercado, via oferta e demanda. E também temos o valor. O valor, sim, esse é uma propriedade mais fundamental. O valor é uma grandeza oculta, que em última análise, ele determina o valor de troca de um bem. Portanto, o valor de troca de um bem é uma manifestação do valor, mas o valor em si é uma categoria mais abstrata, ou seja, é uma propriedade social quantitativa, a qual nos é oculta e está diretamente ligado a uma quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção de um determinado bem. A característica mais elementar do valor é o próprio trabalho, e como esse vem a ser uma grandeza qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo, ela se dá da seguinte maneira: ela é qualitativa em relação ao trabalho social e quantitativa em relação ao quantum, a quantidade de trabalho humano que existe despendido nela. Note então que esse trabalho não é um trabalho individual. Esta é uma grandeza medida em trabalho social, ou seja, é uma pequena parcela daquilo que seriam todos os trabalhos individuais se somados primeiro e depois dividido em frações na proporção necessária para a produção de um determinado bem. É isso que iremos chamar de trabalho socialmente necessário, uma vez que individualmente, caso eu demore mais tempo de trabalho além da média social para produzir uma determinada mercadoria, ela não irá valer mais por causa disso. Vamos tentar entender melhor o que é essa diferença de trabalho individual e trabalho social. Acompanhe comigo. Suponhamos que 20 sapateiros produzam 20 pares de sapato. Teremos então 400 pares ao todo. Hipoteticamente, o tempo que esses sapateiros levam cada um para produzir um par é de 2 horas. Assim, então, teríamos 400 pares de sapatos produzidos em 800 horas de trabalho. Um segundo grupo, composto por 30 sapateiros, produziram 10 pares cada um, totalizando uma produção de 300 pares de sapato. Nesse caso, esse grupo gasta 3 horas de trabalho para produzir cada um desses sapatos, totalizando um tempo total de trabalho de 900 horas para a produção destes 300 pares. Por fim, teremos um terceiro grupo, composto por 60 sapateiros, que produziram 5 sapatos cada. Logo, produziram ao todo também 300 pares. Este grupo, cada sapateiro demora 3 horas e meia para a produção de cada par, de modo que este grupo trabalhou um total de 1.050 horas. Seguindo adiante, se formos agora observar a oferta de todos estes sapatos, se somadas todas as horas trabalhadas, destes que seriam todos os produtores de sapatos de uma sociedade, e esta sociedade só produzisse sapatos e nada mais, teremos um total de 2.750 horas de trabalho concreto realizado, para um total de 1.000 pares de sapato produzidos. Chegaríamos então ao ponto médio, aquele que é o trabalho social e médio que esta sociedade precisaria gastar para produzir um sapato. Obviamente que esse cálculo ele não é feito objetivamente por ninguém, ele é realizado de modo indireto, pelo mercado. Evidentemente,
numa sociedade de mercado e não uma sociedade planificada ou planejada. Mas enfim, mais para frente iremos passar a explicar exatamente como funciona essa parte, mas antes precisamos entender a base. Como então existe uma média social do tempo de trabalho para a produção de uma mercadoria, não necessariamente os indivíduos ou empresas irão ter exatamente essa produtividade, que poderá ser igual, maior ou menor. Esta produtividade estará diretamente ligada a quanto de valor novo que a produção deste par de sapatos, nesse caso, por exemplo, o seu próprio produtor terá acesso a se apropriar. Esse também é um tema que ficará para ser melhor explicado em outros vídeos. Para facilitar os exemplos a partir de agora, passaremos a considerar neste momento que toda a compra e venda será realizada por seu exato valor, ou seja, apenas contendo o tempo socialmente necessário para a produção. Vamos considerar por um momento que o preço e o valor têm a mesma grandeza. Vamos olhar agora para a esfera de produção de mercadorias. É aqui onde vem a base de todo o valor novo que está sendo criado na sociedade. Uma sociedade desenvolvida é uma sociedade que possui um alto avanço das suas forças produtivas e que consegue criar muitas e diferentes mercadorias para atender às mais diferentes necessidades humanas. Primeira coisa, vamos pensar que a produção de mercadorias é composta por dois grandes grupos diferentes de capital, o capital constante e o capital variável. O capital constante é composto pelos meios de produção e materiais utilizados na produção de mercadorias, como as máquinas, fábricas, matéria-prima, edifícios, tecnologias e outros bens de capital. Esses são os elementos físicos e técnicos que não são alterados substancialmente no processo de produção e que não acrescentam valor novo à mercadoria, mas são transferidos para o produto final na forma de valor. Existe ainda uma subdivisão no capital constante em duas classes, que nesse momento é de menor importância, mas destacando aqui, temos o capital fixo e o capital circulante, onde o capital fixo transfere apenas uma parte do seu valor à mercadoria, na fração do seu desgaste ou depreciação, enquanto o capital circulante transfere todo o seu valor à mercadoria que produz, uma vez que é totalmente consumido no processo de produção. Por outro lado, temos o capital variável. Este sim cria novo valor na sociedade. Este é o capital que movimenta a força de trabalho. Este é o trabalho humano, a mão de obra. O valor para o custo variável, como iremos ver, nada tem a ver com o produto do seu trabalho concreto, pois o custo ou valor do capital variável é igual aos meios de subsistência e reprodução desta força produtiva, que chamaremos de força de trabalho. Analisando de modo simples e superficial o processo de produção, vemos alguns estágios muito claros. Inicialmente, existe uma certa quantia de dinheiro com a qual se compra meios de produção e mão de obra. A interação desses dois elementos é capaz de produzir outras novas mercadorias, com um valor superior aos seus custos, valor que é então realizado no mercado por um valor superior, retornando em uma quantidade aumentada de dinheiro. Agora, analisando o mesmo processo, contudo em outros termos, podemos da mesma maneira perceber que esse dinheiro, esta força social, será colocado em ação por alguém que já o detém, não entrando ainda no mérito de como foi feita essa acumulação. De qualquer modo, essa força movimenta meios de produção e mão de obra, para juntos, então, no processo de produção, criarem uma nova mercadoria. Esta mesma mercadoria, então, considerando que observamos no mercado que possui um valor maior do que aquele que foi inicialmente investido no processo de produção, podemos decompô-la nas seguintes fatias. Um pedaço é de capital constante, um pedaço é de capital variável, e aqui agora temos um valor novo, um mais valor. Mas de onde que ele apareceu? Bom, já sabemos que uma parte desse valor foi meramente transferida por parte do capital constante aplicado na forma de matérias-primas, por exemplo, e a outra fração veio na proporção da depreciação
dos demais meios de produção envolvidos, ou seja, um trabalho já passado que se encontra cristalizado nessas mercadorias. Uma segunda parte vem do trabalho vivo e atual realizado pelos próprios trabalhadores que atuam nesse processo produtivo. Contudo, como é facilmente observável, quando a mercadoria estiver pronta, esse valor que o trabalho atual está produzindo é maior do que aquele efetivamente pago a título de salários, contribuições e demais custos que envolvem o custo da mão de obra. Isso se dá pelo fato de que os salários são pagos com base num valor que é necessário para recrutar determinado tipo e qualificação de determinada mão de obra, baseado nos seus custos de produção, ou neste caso, como se tratam de humanos, de pessoas, podemos chamar de custos de reprodução desta mão de obra. Assim dizendo, o custo médio e de mercado para determinado tipo de trabalhador poder viver, se qualificar, se reproduzir, para então estar disponível ao trabalho naquela atividade em específico. E nada tem a ver com o produto em si do seu trabalho, não tem a ver com o quanto de valor o trabalho concreto desse trabalhador gera. Sabendo assim que o valor efetivamente criado pelo trabalho humano não está necessariamente ligado ao valor que aquele trabalhador irá receber a título de salário, podemos observar então que uma porcentagem de sua jornada de trabalho será usada para pagar o próprio custo de sua mão de obra e o excedente será apropriado pelo capitalista na forma de mais valor, sem nenhuma contrapartida. Contudo, como funciona esse processo é o que iremos tratar no próximo vídeo. Vem comigo!